Olá, pessoal! Depois de um tempo sem fazer vídeos para o Café com Gotas de Felicidade, em virtude das festas do final de ano, de férias, hoje eu estou de volta e vou trazer um tema bem diferente para vocês, que talvez vocês não tenham nem visto, nem parado para pensar ainda. O tema é o seguinte: você já parou para pensar no poder que existe na vulnerabilidade? Eu imagino que não, pois nem eu mesma pensava assim. Mas aprendi recentemente que é na vulnerabilidade que nós podemos encontrar a nossa maior força. Fique comigo no Café com Gotas de Felicidade de hoje. Então, olha que interessante, como pode, na vulnerabilidade, um estado que nos deixa, de certa forma, temerosos, com receios de lidar com a vida, meio freado, impactado, como pode, nesse estado, nós nos depararmos com a nossa maior força, com as nossas forças humanas positivas? Muito interessante, né? Pois eu fiz a minha formação em Professional Self Coach, que me dará 6 certificados muito importantes, porque são internacionais, e eu estudei a vulnerabilidade, eu estudei a importância de lidarmos com os momentos de vulnerabilidade de forma diferenciada. Para isso, é claro, precisa existir uma mudança aqui, do mindset, que é a nossa maneira de lidar com as situações da vida. Então, num momento de vulnerabilidade, nós nos sentimos frágeis, nós nos sentimos amedrontados, desencorajados de lidar com a vida, não é assim? Na grande maioria das vezes. Eu mesma estou vivendo um momento de vulnerabilidade, porque eu vou passar por um procedimento cirúrgico amanhã e estou aí nesse momento, porque cirurgia é sempre cirurgia, concorda? Né? Envolve anestesia, envolve ficar no hospital, longe dos familiares. Isso me trouxe uma vulnerabilidade grande. Mas ao mesmo tempo, eu parei para colocar em prática, pensar e colocar em prática os aprendizados que eu tive no curso de formação de coaching. E aí eu comecei a pensar na força que eu tenho. O quanto que eu posso usar a força humana positiva que eu tenho, que são várias, né? Então são as forças humanas positivas que eu tenho e que me ajudaram a chegar aqui, aonde eu estou hoje, para lidar com esse momento adverso da minha vida. E aí eu parei para pensar em várias situações nas quais eu me senti vulnerável. Foram inúmeras, mas muitas vezes desde a infância, só que eu não tinha consciência, né? Mas depois de adulta, agora depois da formação de coaching, eu tenho uma consciência ampliada sobre o que é se tornar vulnerável, né? Então, para que a gente possa lidar com a vulnerabilidade que a vida impõe pra gente e que muitos momentos impacta muito a gente, é preciso parar para avaliar e modificar a nossa forma de pensar sobre o episódio, sobre a situação que traz a vulnerabilidade. Bom, e aí é muito interessante que eu, pensando nas experiências que eu já tive na minha vida, nas quais eu fiquei impactada e que eu consegui sair bem daquela situação, eu me senti mais forte para lidar com a minha vulnerabilidade do presente. É na vulnerabilidade que você pode se encontrar com a sua parte, a sua versão mais forte. Por quê?
Porque a partir do momento que você aprende a lidar com a situação adversa de uma maneira mais positiva, você é menos impactada. E o que eu posso aprender com isso? São inúmeros os aprendizados. Vou contar para você. Um desses aprendizados é você conseguir aprender a lidar com um fato novo adverso de uma maneira diferenciada de todas as vezes que você lidou. Então é para parar para pensar nos seus medos, parar para pensar na maneira como você lida com os seus medos, como que os medos impactam você avaliar todas as outras situações da sua vida nas quais você sentiu medo e como você lidou com esse medo, porque na sua trajetória de vida existem inúmeros aprendizados. Tá? Inúmeras vezes eu fui impactada pelo medo de morrer, medo de ficar doente, medo de não conseguir fazer as coisas, e eu fui lá atrás, para aquietar meu coração, eu fui lá atrás e busquei as situações nas quais eu me senti vulnerável, mas que eu mesmo assim consegui vencer. Um aspecto dessa forma diferenciada de lidar com a vulnerabilidade é a fé. Ter fé em Deus. Se você não acredita em Deus, no universo, nos astros, nas energias positivas que regem a vida, eu, no caso, acredito em Deus. Então, eu tenho pedido a Deus que me dê proteção. Eu tenho também me conectado com as minhas capacidades, que é me manter mais tranquila, conseguir lidar com esse momento de uma forma mais razoável possível. E também pensei assim, bom, melhor eu fazer essa cirurgia agora do que eu ter uma crise e isso passar e eu ter que operar de urgência, né? Então, olha, eu já modifiquei, poxa, claro, eu tô com a saúde muito melhor, eu não tô tendo crise, então eu tenho como fazer essa cirurgia num estado de saúde muito melhor. O outro aspecto é pensar positivo. Dá certo com tantas pessoas, por que não vai dar certo comigo, né? E quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa situação? Bom, recursos de infraestrutura. Ter um bom médico, no meu caso, um bom hospital, no meu caso, uma boa acompanhante ou acompanhante que a gente possa conversar, eu possa me sentir segura, né? Esses são recursos de infraestrutura que eu organizei para mim, para que eu possa me sentir à vontade. E tem mais, vou levar mais um livro para eu ler, porque na minha malinha já tem lá um livro que eu estou lendo e que eu tenho certeza que vai me distrair também. Outro aspecto é você buscar a sua força positiva da coragem, do enfrentamento, da perseverança, pensar que o seu corpo é capaz de regenerar, que o seu corpo é capaz de resistir a uma situação como essa, no meu caso, da cirurgia. E você? Quais são as situações de vulnerabilidade nas quais você já passou e com as quais você teve um bom aprendizado? Pensa aí, pensa de que forma você enfrentou seus medos, os desafios da vida, as adversidades. Quais foram as maiores adversidades que te colocaram numa posição de muita vulnerabilidade? Como você se saiu? Se você não se saiu tão bem, da próxima vez que você se sentir vulnerável, avalie o que houve com você, o que fez você não se sair tão bem daquele episódio de vulnerabilidade e faça diferente. Isso é o que eu estou fazendo. Então, fica aí a dica do café com gotas de felicidade. É na vulnerabilidade que nós nos encontramos com a nossa maior metade poderosa. Nós nos encontramos com a nossa melhor versão, que é a nossa capacidade de resistir às adversidades, nos tornarmos resilientes e aprendermos com aquilo que nos impacta negativamente, com aquilo que nos traz vulnerabilidade.
Até o próximo Café com Gotas de Felicidade. Abraços!